Esse tempo de adoração é um tempo muito precioso na vida da igreja. Sabe, irmãos, quando nós levantamos essa adoração, essa atmosfera de adoração ao nosso Deus, os reinos espirituais aqui são abalados pelo poder e pela glória que há na igreja do Senhor Jesus. Há poder de Deus na sua vida, há uma unção poderosa de Deus em você. Aleluia. E aí eu peço para você abrir as escrituras em Romanos capítulo 13. Essa noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre esta autoridade do Senhor que está sobre a igreja. Muitas vezes nós não fazemos conta do que ela é, não a entendemos, não a percebemos. Hoje pela manhã o pastor ministrava e ele dizia de uma pessoa que chegou para ele e diz: você não faz ideia do poder que há em você. E é muito legal quando Deus abre os olhos espirituais, alguém vê alguma coisa, e muitas vezes, no mundo espiritual, muitas coisas estão acontecendo. E aqui em em Romanos capítulo 13, fiquei com 1 Coríntios lá da ceia. Romanos capítulo 13 diz: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros, cumpriu a lei. Nesse tempo, Senhor, já tivemos adorando a Ti e clamando: leva-nos, Senhor, à sala do trono para Te adorar. Obrigado, Senhor, porque o nosso Deus, ou o Deus que nós servimos, é um Deus vivo, que ouve a nossa adoração, que participa dela, que se move no meio dela, e que diz: quando vocês se reúnem, eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês. E o Senhor tem tocado na nossa vida e na nossa história, e nós te amamos muito, Senhor, e queremos pedir revelação da Tua palavra, para que nessa noite nós possamos sair desta reunião pensando na autoridade, pensando naquilo que o Senhor colocou e confiou a cada um de nós. Pedimos, Senhor, revelação Tua sobre as Escrituras. Fala com a gente,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós, nessa palavra, nessas escrituras, nós vimos a respeito de uma autoridade terrena. Ele está falando, olha, se você faz o bem, não tem medo de autoridade, né? Eu não me incomodo quando passa uma viatura da rota do meu lado, eu fico até feliz, né? Porque ela não me incomoda em nada, a não ser até traz alguma segurança. Então, desde pequeno eu ouço o ditado que quem não deve, e ele está falando, as autoridades estão aí, mas se você fizer a coisa certa, não precisa se preocupar com ela, porque ela não vai fazer mal, nada, nenhum para você. Não tem que ter medo da polícia, não tem medo de ninguém, porque as autoridades, os governantes, os fiscais, todo mundo está aí, a serviço de Deus. Olha que coisa louca, né? Mas hoje eu não queria falar sobre essa autoridade, porque eu creio que a gente sabe bastante sobre ela. E se a gente não souber, a gente aprende na marra, não é? Desobedeceu, a polícia pega, né? Não pagou imposto, o governo cobra, e assim por diante. Então, se a gente vacilar em algum momento, em alguma área da nossa vida, as autoridades vão surgir para nós. Então isso aí é uma coisa até que natural. Eu só comecei com esse texto, para que a gente lembrasse, que isso é uma lei até que natural. Se nós fizermos o bem, não devemos nenhum medo ou às autoridades. Agora, Deus instituiu autoridades humanas que manifestam o poder de Deus, é dessa que eu quero falar, amém? Aleluia. Ele deu um sonho para para Nabucodonosor, para o rei Nabucodonosor, e o rei fez uma exigência muito louca. Ele chamou os sábios, os magos e tal, e diz assim, eu sonhei um sonho, e é o seguinte, eu quero que vocês contem para mim um sonho, e quero saber a interpretação. Aí os magos falaram, os sábios, os magos e tal, eles falaram, ninguém há na terra que peça isso a magos. Mas ele disse, eu estou pedindo. E é o seguinte, se vocês não me contar o sonho, e não dar a interpretação dele, vai morrer todo mundo. E aí essa notícia chega até Daniel, Daniel pede para o capitão do exército, lá fala, espera um pouquinho, dá um tempinho para a gente. E aí ele foi orar, e o Senhor trouxe a revelação. Como a maioria de vocês são cristãos, e já de um bom tempo, não preciso me aprofundar na história, mas eu queria, na próxima tela, que a gente pensasse um pouco, sobre o que esses reis pagãos falaram a respeito dessas autoridades de Deus. Daniel 2, 45, 49 diz, esse é o significado da visão, da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, pedra, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado, queridos, a maior autoridade da terra naquele momento. Ele caiu prostrado diante de Daniel e prestou-lhe honra. Em outras traduções diz assim, e adorou Daniel. E ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal, incenso. E o rei disse a Daniel, não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, aleluia, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar algo impossível, ninguém mesmo podia, o que eu estava pedindo era impossível, mas o seu Deus é Deus dos deuses, e esse mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus, mudou nadinha, aleluia. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes, e ele o designou
governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província. Aí Daniel já chegou, bom, aí, já que eu tenho todo esse poder, eu queria aqui também nomear o Sadraque, o Mesaque, o Abednego. Ele aproveitou a oportunidade e encaixou os amigos dele ali já no reinado. Lá em cima eu coloquei assim: o poder é de Nabucodonosor, mas a autoridade é de Daniel, porque Daniel manifesta a autoridade dos céus. Amém? Daniel de novo, no capítulo 6, aí os companheiros dele de reinado, de governo, tinham uma certa dor de cotovelo, queria derrubar ele de qualquer jeito. E aí tramaram: o que a gente vai fazer? Esse cara não dá vacilo, e a gente precisa pegar um erro dele, mas não conseguimos. Mas o que a gente vai fazer? Esse homem trabalha perfeitamente, ele é honesto, ele é isso, aquilo. E aí inventaram uma lei para que durante 30 dias ninguém adorasse ninguém, a nenhum Deus, a não ser o rei Dario. Chegaram: rei, nós amamos você e a gente queria que durante 30 dias todo mundo só prestasse homenagem ao Senhor, só adorasse o Senhor. Falou: oh, coisa legal, que coisa boa. Os reis nessa época amavam essa coisa de ser adorado, né? Eles eram semideuses, essas coisas todas. Oh, que decreto legal, daí que eu assino. Pá, assinou. Aí passam uns dias, eles chegam lá: ó rei, sabe o que é? Sabe aquele hebreu que o senhor trouxe lá cativo? Aquele cara, ele não está dando atenção para o seu decreto. Ele está 3 vezes por dia adorando um outro Deus. E aí o rei tentou de tudo fazer Daniel escapar, mas eles falaram: olha rei, o senhor assinou uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei falou: então traz Daniel, joga ele aí na cova, porque a sentença da desobediência era ser jogado na cova de leões vivos. E aí ele disse: não, traz aí. Aí o 6:25 diz: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Ele diz assim: eu estou editando um decreto para que os domínios do império aos homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. O rei chegou lá e disse: Daniel, no dia seguinte, será que o Deus a quem você serve pode te livrar dos leões? E ele gritou lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O Senhor enviou os anjos e fecharam a boca desses gatinhos aqui, está tudo bem comigo, tira eu logo daqui. E esse texto diz que todos esses homens que tramaram isso contra Daniel, eles foram lançados, eles e as suas famílias. E a palavra diz que antes que eles chegassem ao fundo, os leões já tinham espedaçado eles. Não é que os leões não tinham fome e não eram leões, é que o poder do Deus Altíssimo estava naquela cova. Aleluia. O poder era do rei Dario. Ele assinava leis que não podiam ser revogadas, mas a autoridade estava sobre Daniel, porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, estava naquele negócio. Esse é o seu Deus? Amém. Aleluia. Daniel 3. O rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua, e ele queria ser adorado. Pessoal, me adora aí. Eu vou mandar tocar a banda todinha, e assim vocês se prostrem e adorem essa imagem. E aí, os mais conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, falam: não, nós não vamos nos prostrar não. Aí lá vai os fofoqueiros, vai lá para o rei e fala assim: ó rei, falaram que não vão se prostrar não. Não, traz eles aqui. Falou: eu vou mandar a banda tocar de novo, hein? E vocês têm oportunidade. Eles falaram: ó rei, fica sabendo que nós não nos prostraremos diante da estátua que o Senhor levantou. Então vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes. A fornalha ficou tão quente, irmãos, que os soldados mais fortes daquela companhia
Foram levar, eles foram queimados na porta, tal o calor. Mas aí depois o rei começa a olhar para dentro daquela fornalha, e ele chama a camarada e fala assim: vem aqui, a gente não colocou 3 homens amarrados dentro da fornalha? Ele diz: sim, ó rei. Ele diz: mas eu vejo 4, e um deles é semelhante ao Altíssimo. Daniel 3 diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de quem? Sadraque, Mesaque, Abednego. Tem nome: Deus do Rui, Deus do Rafael, Deus do Sérgio, Deus do Samuel. É o Deus, e aqui na terra ele tem representante, Honorina. É o Deus da Honorina, aleluia! Oh, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas ao que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, ele faz um decreto. Ele faz uma lei nova. Ele diz assim: eu decreto que todo homem, de qualquer povo, olha o poder desse cara, gente. Ele diz: de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Aleluia! E aí o rei, irmãos, essas coisas impactam a terra. O homem mais poderoso, o homem diz assim: agora eu faço um decreto para todo o povo, nação e língua, que se falar um A do Deus desses caras aqui, eu mando despedaçar. Não é Donald Trump não, amigo. Era o cara que mandava viver e mandava matar. Ele diz assim: eu faço um decreto que ninguém pode falar nada do Deus desses caras aqui, ó. Deus tem representantes fiéis da terra, irmão, e Ele te levantou para isso. O poder é do rei Nabucodonosor, mas a autoridade aqui estava com Sadraque, Mesaque, Abednego. Ananias, Misael e Azarias tinham o poder de Deus na vida deles. E eu vou falando para você, o poder de Deus está na sua vida também. Pastor, mas eu não sinto. Eu sei, não tem problema. Deus e os sonhos, né? Aí Deus manda outro sonho para um outro poderoso. Também, na época, agora é Faraó. Poderosíssimo, poderosíssimo. Aí Deus dá um sonho para ele esquisito. 7 vacas gordas pastam, e chegam 7 magrelas e comem as gordas. E fala: rapaz, que negócio estranho, se fosse ao contrário, né? E depois 7 espigas bonitas, cheias, vistosas, são comidas por 7 espigas franzinas e horríveis. E o rei acorda: o que é isso que está acontecendo aqui? E aí alguém fala assim: olha, tem um rapaz que revela sonho. Ele revelou, foi o copeiro, né? Ele revelou um sonho. O copeiro e o padeiro, só que um viveu e outro morreu, né? E aí ele diz assim: olha, tem um rapaz que revela sonho, rei. Ah, manda chamar. Estou preocupado com esse negócio aqui. Mandou chamar. E aí chega José diante dele, estava preso. E ele chega, irmãos, na maior boa vontade. Talvez se fosse a gente, depois de estar um tempão preso, injusto, ainda subir lá e trazer revelação de Deus para um rei pagão. Pois diz que ele saiu de lá, se barbeou, se arrumou, se limpou, trocou de roupa, saiu do calabouço e foi para o rei. Fala: rei, posso te ajudar? Pode. Cara, tive um sonho assim, sim. E aí ele traz a interpretação. São 7 anos de fartura que Deus vai colocar sobre o Egito, e depois virão 7 anos de fome. E aí José fala para ele: o senhor precisa mandar guardar tudo o que é possível durante esse tempo de prosperidade, porque virão tempos difíceis, de seca, de fome. E aí o rei olha para ele e fala assim: tem alguém
mais preparado e mais sábio do que esse camarada que acabou de sair lá no calabouço? Vamos ver o que ele diz. O plano, Gênesis 41 diz: o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus companheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Ele não conhecia, queridos, o nosso Deus, mas ele sabia que tinha um Deus vivo dentro daquele camarada, diferente dos que ele servia. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Irmãos, ele nem conhecia José. Pensa, ele vai pôr o comando do reino na mão de um cara que acabou de sair da cadeia, que ele nem conhecia. Não fazia nenhuma diferença José para ele. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Em outras traduções diz: ajoelhem-se. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E ele disse ainda a Faraó a José: eu sou o Faraó. Irmãos, olha isso. Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, e nem o... ninguém vai poder levantar a mão ou o pé na toda a terra do Egito sem a sua ordem. O poder era de Faraó, mas a autoridade agora era de José, porque o Senhor estava com ele, e o Senhor está com você. Oh, queridos, esse tempo que a gente estava adorando, eu estava pensando nessa mensagem ali na adoração, e que tantas pessoas e tantas religiões adoram a tantos deuses com tanta fidelidade, mas os deuses não podem ouvir aquela adoração, eles não podem receber, eles não podem ver, eles não podem abençoar o povo, eles não podem fazer nada. Mas quando a gente ergue esse trono de adoração, o nosso Deus é vivo, e Ele está recebendo, aleluia, Ele está sendo adorado, Ele está sendo entronizado entre os louvores do seu povo. Vamos um pouco no Novo Testamento, não, parece que só tem lá, né? Que esse Deus é poderoso só lá. E aí no Novo Testamento podia de monte, tá? Mas não dá tempo. Lucas 3, João Batista. Olha o que diz Lucas 3, 1 a 8, faz assim, diz assim: no 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca, que é um prefeito da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e de Tracônites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote, eram os bambamãs. Foi nesse ano em que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, aonde, meus irmãos? No deserto, aleluia. E ele percorreu por toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, e façam veredas retas para Ele, aleluia. Existia uma hierarquia enorme: imperador César, Pôncio Pilatos governador, vários prefeitos,
Anás e Caifás, mas a palavra do Senhor foi lá no deserto e pegou João, e ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus não está impressionado com o título de ninguém. Deus não está impressionado porque as autoridades, nós lemos lá no começo, foi Ele quem instituiu, foi Ele quem autorizou. Ninguém sobe no governo sem a autorização do nosso Deus. Não adianta, irmãos, ir para Paulista, não adianta levantar plaquinha, não adianta, cada nação tem o governo que merece. Nós temos poder de colocar a igreja, se ela acordasse, ela tem poder de tirar e colocar qualquer governo nessa nação. Eu sei que talvez esse microfone esteja muito baixo, mas eu repito aqui, talvez para esses irmãos aqui me ouçam. Estão me ouvindo? Não, né, que eu não disse ainda. Mas, meus queridos, nós entendemos que se a igreja acordar, ela coloca o governo que ela quiser, e ela tira o governo que ela quiser, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vemos alguma coisa chamada Lava Jato. Talvez aqui tenha gente a favor e a contra. Mas, irmãos, uma coisa eu posso dizer para vocês: há alguns anos, existem igrejas, irmãos, intercessores, que eles estão percorrendo o Brasil de ponta, do sul ao norte, do leste ao oeste, de todo tipo de transporte. Eles vão de avião, chegam no lugar de helicóptero, outro de navio, outro de barco, e locais que eles têm que chegar na extremidade, que só chega a pé. Mas aquele é o ponto da extremidade. Eles têm levantado clamor nesse Brasil, eles têm jejuado, eles têm clamado, e o Senhor está fazendo uma limpeza na corrupção da nossa nação. Está brotando que nem pipoca. Mas é a igreja que está orando, meus amados. Outro dia tinha uma irmã, se eu não me engano é a Neuza Etioca, ela precisava subir num helicóptero para fazer uma unção sobre Brasília. Era a ordem que Deus tinha falado, e eles conseguiram fazer um voo no helicóptero da Polícia Civil. Mas num determinado momento disseram: olha, não vai caber a senhora. E ela falou: Senhor, o Senhor deu esse comando, eu estou aqui com o jarro de unção para ungir Brasília. E aí eles colocaram todo mundo dentro do helicóptero. Num determinado momento o piloto fala assim: olha, deu excesso de peso, e nós vamos ter que trocar alguém. Pegou alguém mais fofinho lá, e disse: vem a senhora, que ela tem estado tanto tempo em jejum pelo Brasil, que ela está um palitinho. E ele disse: só dá para a senhora ver no helicóptero. E ela falou: glória a Deus, aleluia. E o helicóptero levanta voo, e ela despeja o jarrinho em Brasília. Ela diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Jesus. Talvez nós não façamos isso, mas nós só vemos os resultados de muita gente que tem clamado pela nossa nação. Nossa nação tem sido saqueada, nosso povo está morrendo à míngua nos hospitais. Mas, queridos, se a igreja se levantar, o poder de Deus é manifesto. Por último, Herodes, perseguindo os cristãos, manda prender Tiago e Pedro. E ele pega e manda matar Tiago à espada. E diz que isso alegrou a religião. Gostaram desse negócio? Tira esses bagunceiros do nosso caminho. Eles estão atrapalhando o nosso culto devocional, religioso, sei lá. E aí Herodes mandou matar, e ele viu que isso agradou. E ele falou: depois da Páscoa eu vou matar aquele Pedro. Vou mandar matar ele também, aí fica todo mundo feliz. Meus irmãos, só que ele não sabia que o poder é dele, mas a autoridade é do nosso Senhor Jesus. Ele queria tanto matar Pedro, irmãos, que ele colocou um soldado de cada lado algemado com ele,
e 2 para o lado de fora. Esse aqui não escapa. Esse aqui eu vou fazer uma festa, a festa da morte, eu vou matar esse cara. Aí o pessoal, Pedro, o pessoal vai ficar muito feliz, mas prende para valer, soldado preso com ele aqui. Aí diz que o anjo do Senhor chega assim para Pedro, Pedro, acorda. Aí diz que as algemas caíram. O anjo falou assim, pega a tua capa. Ele pegou a capa e colocou. Quando ele, vem comigo, ele começou a andar. As portas foram se abrindo. E abre uma, abre outra, e ele sai. Diz que Pedro não está entendendo nada. Para ele era um sonho, era uma visão. Mas ele diz que quando ele sai na rua, que o anjo se aparta dele, que ele acorda. De que o que ele estava vivendo era algo profético do poder de Deus manifesto ali. Quando eu, rapaz, esse negócio é verdade, eu estou solto, aleluia. E disse que a igreja orava por ele. E ele falou, se estão orando por mim, eu vou para lá, glória a Deus, eu vou para o culto. Ninguém abria. Rapaz, medo da perseguição, será que é os soldados de Herodes? Ei pessoal, abre aí, quero participar do culto. E todo mundo com medo. Mas mandaram uma mocinha lá. Ela abriu uma frestinha, talvez tinha aquela correntinha, né, que sobe um pedacinho, e aí ela bate a porta, feliz da vida, e volta lá e fala assim, é Pedro, o pessoal não pode ser. Sabe por que muitas vezes a gente pede para Deus, mas nem nós acreditamos? Eles estavam pedindo uma coisa que Deus fez, Deus mandou os anjos lá, mas era impossível na cabeça deles. E quando Pedro chega lá, ele fala, não é possível, é que nem Jesus, ele diz, eu vou ressuscitar, quando ele aparece, os caras, é o Senhor mesmo? Tem certeza? Deixa eu ver, acho que é um fantasma. Atos 12, 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele, porém não cria. Atos 12, 7 e 11 diz, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim o fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa, e me siga. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão, um sonho. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, rapaz, agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo esperava. Aleluia! O povo pode esperar o que quiser, queridos. O poder pode ser de Herodes, pode colocar um camarada grudado aqui com você, mas o nosso Senhor manda o anjo e derruba as cadeias, os ferrolhos e os grilhões, e Ele abre as portas, Ele faz tudo aquilo que é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Pastor, mas eu estou cansado de ouvir isso, ouça mais uma vez, o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas pastor, eu já ouvi tantas vezes, ouça mais uma, o nosso Deus é o Deus do impossível, não há nada que possa estorvar as mãos do nosso Deus de agir, e Ele diz, se eu agir, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir o agir de Deus. O que significa ninguém? Ninguém. O salmista diz, se eu for
Ao mais alto Ele está lá, se eu for nas profundezas Ele está, se eu for no abismo, onde eu for o nosso Deus está. Ninguém escapa das mãos dEle, ninguém escapa dos seus olhos. Não adianta fazer nada escondidinho não, que o nosso Deus está de olho em nós. Falou, camarada, sai desse escurinho aí, sai desse cantinho aí, rapaz, sai daí que eu estou de olho em você. Para Ele não tem nada impossível, irmãos. O que você está passando? Você já viu que tem horas que a gente é encurralado em algumas coisas que acontecem, que a gente não vê saída. A gente fica naquele cantinho ali assim, né, com a cabeça enfiada. Quando a gente está no meio de um problema, a gente fica desse jeito, irmão, assim ó. Desculpa aí, o Joe. O Joe está na câmera hoje, desculpa aí. A gente fica num beco, aquilo é um beco sem saída. Irmãos, eu já tive um problema que você não consegue enxergar outra saída a não ser aquela parede da esquerda e a da direita. E você fala, eu nunca mais vou sair disso aqui. Quando você menos espera, você está batendo asas. Você está batendo asas, você já saiu do cantinho do castigo, meu amigo. O Senhor diz, sai daí, camarada, vai voar. Não levanta a mão, mas quem que está no cantinho aí hoje, hein? Nosso Deus vai te fazer voar, meu amigo. O poder pode ser de Herodes, mas a autoridade é do nosso Deus, que está sobre a sua vida. Estava sobre a vida do Pedrão dormindo. Oh. Irmãos, essa palavra, desculpa tocar nesse assunto, mas Deus falou tanto comigo esses dias. Eu falei, Senhor, me ajuda a mudar de mensagem. Mas o Senhor falou assim, eu chorei muito esses dias. Quando o Senhor falava comigo essa palavra, através de uma ministração, e Ele falava assim, o pastor falava desse jeito, Ele fala assim, você não é uma surpresa para Deus. Imagina no dia 24 de janeiro de 1969, saiu aquele carequinha da barriga da minha mãe, e aí Deus olhou assim e falou assim, nasceu esse camarada, tem que dar um nome para ele, e o que vai ser agora? Bom, vou escrever uma história para ele, né? Esse nasceu. Os médicos diziam que não podia, né? Mas eu nasci quase no táxi, de tanta pressa. Foi não? Quase que o táxi foi meu parteiro. Não pelo... Irmãos, tem criança nascendo esses dias, nasceu na praça, outro nasceu no piso do ônibus, não foi? Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Nenhum de nós geramos surpresa no coração de Deus quando a gente nasceu. Nós fomos planejados por Ele, antes da fundação do mundo. O salmista diz, no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Ele nos formou, irmãos. Ele nos formou pedacinho por pedacinho. A gente pode não dar valor nenhum, a gente pode estar cheio de complexos de inferioridade, a gente pode estar cheio de complexos e nos achando a pior lagartixa do mundo. A gente pode achar o que quiser, mas nós fomos planejados pelo Altíssimo. Você não é fruto do acaso. Satanás tenta menosprezar, ele tenta achatar tudo que nós somos, para que a gente não exploda em Deus, para que a gente não saiba o poder que Deus tem para manifestar na nossa vida. Então ele fica pisando, ele fica chutando, ele fica cuspindo, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seu nascimento não foi surpresa. Deus não quando sua mãe pegou você no colo e falou, rapaz, agora eu tenho que arrumar um plano para esse camarada. Estava tudo escrito. Eu posso fugir o que eu quiser do plano de Deus, mas que está escrito, está escrito. Que Ele planejou, eu posso querer não cumprir, mas que Ele planejou. Ele planejou para você, Ele planejou sua vida. Você não é fruto do acaso, meu irmão. Ah, mas pastor, você não sabe da minha história, de onde eu vim, quais são as circunstâncias das quais eu fui gerado. Você não conhece meu pai, nem pai eu tenho. Oh, querido, para com isso.
Deus precisa, se Ele quer, Ele faz a estéril ser mãe de filhos. Ele não precisa de nada, Ele é o Deus Criador, querido. Não importa quem é seu pai, não importa quem é sua mãe, feliz dia das mamães, mas não importa se a sua mãe foi tranqueira, ou você nem conhece ela, você nunca viu, não importa se ela nunca fez um cafuné em você, não importa se hoje você não pode dar parabéns para ela porque ela não foi legal para você, não importa, o Senhor planejou você. Pastor, esses dias alguém me falou assim, eu sou filho bastardo. Eu falei, você é escolhido de Deus. O cara com 30 anos descobriu quem é o pai dele, mas ele falou esses dias, pastor, é um cliente meu, ele falou assim, pastor, eu me converti, agora eu sou um homem de Deus. Quando ele fala um palavrão perto de mim, opa, desculpa, escapou, aleluia. Ele diz, eu sou um filho bastardo. Não, você falou, você é filho do Altíssimo. Bastardo, coisa nenhuma, não importa, irmãos, como nós chegamos aqui, importa que nós chegamos até aqui, porque o nosso Deus vive, e Ele escreveu um plano para nós, é isso que importa. Para de olhar para a circunstância. Efésios 1:3 diz, bendito, não é comigo aí, está aí, não está? Tá, vamos lá, quem consegue enxergar diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Se eu fosse você, levantava e aplaudia, porque você não é filho de qualquer um, não, você é filho do Altíssimo, você é filho de Deus, Ele te elegeu antes da fundação do mundo, você foi adotado como filho de Deus, filha de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Os caras falavam, esse aí não é Jesus, o filho do carpinteiro, esse aí não é de Maria. Não, ele andava na terra, eu sou filho do Altíssimo, eu sou filho de José, sim, aqui na terra eu sou da Maria. Não, o José que me criou, ele é meu pai, então quem cria é pai, ou quem pai é cria, sei lá, a Maria, eu nasci pelo ventre dela, está tudo certo, mas ele não andava como filho de José, ele não andava como filho de Maria, ele andava como filho do Altíssimo. Isso faz toda a diferença se nós entendemos a nossa filiação. Glória a Deus para aqueles que têm pais fantásticos, mas aqueles que não tiveram, desculpa, mas eu vou dar um glória a Deus também, porque você foi adotado em Jesus Cristo, você foi escolhido no ventre da sua mãe, antes de você chegar ali, Ele já tinha planejado você, irmãos. Se você for fazer uma cura interior, pastor, eu estou precisando de ajuda, eu vou fazer cura interior, e essa palavra me pegou, ele disse assim, se você for fazer cura interior, não volte ao passado, volte à origem. A origem é Jesus, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Volta na origem, querida. Volta ao passado não, você ficar removendo lixo, você vai encontrar muita coisa para ficar mastigando. Não adianta, irmãos. Não adianta ir lá e, porque fez isso, fez aquilo. Não. Deixa isso para lá.
Me ajuda aí. As coisas velhas já passaram? As coisas velhas já passaram? Deixando as coisas que para trás fico? Deixando as coisas para trás fico? Eu vou para o alvo, irmão. Porque se eu olhar tudo que eu errei, tudo que eu decidi que foi mancada, tudo que eu e você fizemos que não vamos chegar em lugar nenhum. Tem que deixar as coisas que para trás ficam e correr para as que estão adiante de nós, olhando para Jesus. É o autor e o consumador da fé, aleluia. Não volte ao passado, não, volte à origem, oh, aleluia. Há um projeto original de Deus para a sua vida. E aí você pode dizer assim, pastor, mas isso não é predestinação? Está falando, não. Seria, se você não tivesse livre-arbítrio. Eu tenho duas vidas para viver, a vida que eu queira viver, e a vida que Ele planejou para mim. Por isso não é predestinação. Deus traçou para você um plano perfeito, espiritual, fantástico, vitorioso. Te encheu de poder, de unção, de sabedoria, de inteligência. Mas eu posso escolher viver outra vida. Tem um monte de gente, uma boa parte da humanidade está escolhendo viver a vida que quer viver. E Ele respeita isso. Se quer viver essa vida, pode viver. Mas eu fiz uma outra para você. Eu planejei outra. E se você quiser entrar no plano original de Deus, hoje ainda dá tempo. Não, Samuel. É hora do pessoal entender que eu tenho um plano para a vida deles. E que não importa nada que aconteceu. E que não é predestinação. Mas eu posso me aprofundar a cada dia no Senhor para descobrir por que eu estou aqui. O Senhor te curou, para quê? Vamos aproveitar esse tempo de reflexão e pensar que se o Senhor, o único plano do Senhor era nos salvar, pensa, no dia que nós recebemos Jesus como Salvador, já podia nos matar. Sim ou não? Se o plano dele fosse só nos salvar. Quando a gente dissesse, aleluia, eu recebo Jesus como meu Salvador, ele podia recolher já. Isso aqui era o plano que eu tinha para ele, era só ele ser salvo. Você acha que o plano de Deus é você refrequentar o resto da vida essa igreja aqui? Ou qualquer outra? É só ser salvo, é só ir para a glória? É só ir para Nova Jerusalém? É só fugir do arrebatamento? Será que é isso? Não. Ele tem te preservado aqui até hoje, porque Ele quer que você descubra o potencial que existe em você. Ele está te preservando até hoje, e Ele tem feito você passar por um monte de coisas, um monte de decepções, um monte de trauma, um monte de coisas chatas, um monte de coisas legais. Ele tem trazido muita experiência para você, porque Ele quer te usar poderosamente na unção do seu Espírito. E tudo que você passou e eu passei, serve de experiência. Serve que quando alguém chega em você e começa a falar, você tem ideia do que ela está falando. E ela diz, pastor, olha, está acontecendo isso comigo, você tem noção, porque você passou também. É legal isso. Você não a condena porque você diz, eu te entendo, sei como é que é. Eu não vivo na bolha. Eu estou te entendendo, pode falar comigo. É tão legal, irmãos. Quando a gente deixa de tentar ser semideuses e sermos cristãos normais e naturais, e que damos o ombro para o outro e dizem, encosta aqui, pode chorar. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e pode chorar. E é bíblico, porque o Senhor disse que é para a gente chorar com aqueles que estão chorando. Mas quando tiver festa, é para a gente fazer festa. E se alegrar com os que se alegram. Então, queridos, muitas coisas que você passou nas finanças, você tem passado no casamento, que tem passado com filhos, que tem passado nos relacionamentos, muitas coisas, nos ministérios, o Senhor está trazendo maturidade para a nossa vida. Ele está lixando, Ele está preparando o diamante. Fala, isso aqui eu quero bonitão, então mete lixa nele. Toca lixa nele e a gente grita, não quero
essa lixa não, põe uma lixa menor, ai Senhor. Não, põe uma mais grossa aí, né? Põe uma mais grossa aí, que eu quero esse cara aqui, eu quero que fique bom. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê Deus está colocando aquela lixa em nós. Não, irmão, a gente muitas vezes não entendemos e não estamos interessados em entender. Mas Ele tem um projeto original para nós, aleluia! Oh glória! Se você pegar, está no nosso site, está no YouTube também, as ministrações do pastor Rodrigo. Ele ministrou duas escolas bíblicas a respeito de ministérios, socorros. Aí está, né, eu coloquei esses aí. Como pastores, nós estamos estudando sobre os 5 ministérios na igreja. Irmãos, existem muitos mais do que esses que estão na tela, mas o Senhor colocou ministérios, Ele colocou dons na igreja, e Ele tem colocado isso disponível para você. Pastor, não tenho nenhum, mas pode ter. É só você querer, você pode ter. Sabe, irmãos, saindo um pouco do projeto original na nossa vida, o Senhor Deus tem um projeto original para a igreja do Parque América. Ele tem dado várias promessas, Ele tem dado várias palavras sobre a nossa vida, e nós precisamos crer. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem planejado para nós. É mais do que nós estamos vivendo. Glória a Deus pelo que a gente está vivendo, amém? Glória a Deus pelo que a gente está vivendo, mas a gente tem mais. O Senhor tem mais para a nossa vida, queridos. Há uma região a ser conquistada no mundo espiritual e físico. Há um mapa dessa região, ele não está aí hoje. Não, mas há um mapa delineado do Parque América, né? Só do Parque América. E está no meu coração, ainda vou pedir autorização e tal. Mas está no meu coração, da gente começar a se posicionar nos pontos estratégicos desse lugar e começar a levantar a mão. E começar a abençoar esse bairro, como autoridades. Começar a dar ordens no mundo do Espírito desse lugar. O Senhor deu esse lugar para nós, queridos. O Senhor, Ele podia mandar um exército de anjos aqui e fazer uma obra perfeita, mas Ele confiou a cada um de nós. Ele não vai mandar os anjos. Ele diz: eu confio em você, Marcela. Eu confio em você, Reginaldo. Eu confio em você, Napoleão. Eu confio em você, Neuza. Ele confia em você. E está no meu coração, no tempo certo. Ao invés de nós levantarmos placas e sairmos pela rua protestando, nós vamos levantar mãos santas nos pontos estratégicos dessa terra, e nós vamos começar a dar ordens no mundo do Espírito. O Senhor deu essa terra para a igreja. Amém. Poucos creram, mas amém. Vocês acham que é por acaso, irmãos, que essa igreja existe? Quando nós viemos para cá, isso aqui era uma rua sem terra, uma rua de terra, né? Muita árvore, inclusive aqui nesse lugar. Muita terra, muita poeira. Ninguém dizia, ou diria que hoje seria o que é. Essa movimentação, esse tanto de comércio e tudo isso que está acontecendo. Será que é por acaso que nós estamos aqui, queridos? E eu estava pensando hoje, nós nascemos aqui, ó. Essa igreja nasceu aqui no Autódromo de Interlagos, onde a gente morava. E por algum motivo, o Senhor nos trouxe para cá. Toda a nossa vida estava rodeada aqui, estudos, empresas, etc, tal, tudo aqui. E o Senhor nos trouxe para cá, na rua 2. A gente vinha naquela Kombi, naquela rua de terra, no barro, e a Kombi sambava para cá, e a gente pulava no para-choque, ficava, né? Para que ela voltasse para a pista. Chegava na igreja tudo cheio de lamas, tudo cheio de coisa. Para que Deus trouxe nós para cá, irmãos? Para que Ele começou a construir essa história aqui? Será que é para a gente só tomar conta desses bancos na ceia? O Senhor está pondo no meu coração uma palavra: o Parque América é do Senhor Jesus.
Pastor, você já sabe o que vai acontecer? Não sei, mas eu estou me posicionando e vou posicionar algumas pessoas. Quem quiser, claro, a gente vai se posicionar para buscar o projeto original de Deus para essa igreja. Ele já tem revelado alguns, aí nós podemos buscar os outros que Ele ainda não revelou. Ele tem, irmãos, essa igreja aqui precisa sacudir esse lugar. Nós precisamos tocar essa terra com o poder de Deus. O rei planejou matar os judeus, mas tinha uma rainha que colocou o povo dela em oração. Vamos orar, vamos jejuar pela nossa terra, pelo nosso povo, e o nosso Deus livrou eles. Irmãos, nós não estamos por aqui por acaso. Nós estamos com um projeto original de Deus. E quero dizer para você com toda certeza, tudo o que Deus tem para essa igreja já está escrito. Nós só precisamos ir lá nos tesouros celestiais, na presença dele, e sacar. Passar o cartão da fé e sacar o que ele tem para essa igreja, para ele rezar nos últimos dias. Finalizando, glória a Deus, pastor, você acabou? Acabando, última tela. Há governos espirituais a serem conquistados nessa região, quantos creem? Amém. Melhorou. Há governos físicos a serem conquistados aqui, quantos creem? Há um projeto original para a existência dessa igreja, e eu queria te chamar para um posicionamento. Eu queria te chamar agora, Gilmar, se você quiser vir ministrar um cântico aqui, eu queria te chamar para você estar em pé, e começar, se você ainda não entende muito tudo isso, mas você começar a dizer, Senhor, eu creio no seu projeto na minha vida, eu quero me posicionar para ser usado por ti nesse lugar. Irmãos, e não sei o que você vai ser usado. Ontem à tarde nós passamos uma tarde aqui, uma boa parte do dia e da tarde, com irmãos, mudando toda a parte sonora. Você não está nem vendo o que está acontecendo, mas foi uma revolução, foi feita aqui. E as pessoas, eu tenho algumas fotos, deles aqui trabalhando e se esforçando, passaram o dia, saíram 8 horas da noite aqui, para que a gente pudesse usar hoje. O Senhor capacita pessoas diferentes, em áreas diferentes, em coisas diferentes, mas Ele quer te usar em algo aqui na igreja, e nós estamos fazendo alguns apelos, gente, se voluntarie para fazer coisas aqui. Nós queremos, irmãos, trabalhar para o Senhor mais aqui, e há um potencial que o Senhor deu para você, não deu para mim, Ele deu para cada um, que Ele não deu para o seu vizinho. Dá uma olhadinha para o seu vizinho, da esquerda e da direita, só olha. Olhou? É bonito ou mais ou menos? Não se manifesta não, brincadeira. Essa pessoa que está do seu lado, ela não tem nada a ver com você. A única coisa que ela tem a ver com você é que é teu irmão, em Cristo. Somos da mesma família, temos o mesmo Pai. Agora, o projeto de Deus é diferente para cada um de nós. O projeto dessa igreja aqui é diferente da igreja do lado. Glória a Deus pelas outras igrejas, irmão. Quando nós chegamos só tinha nós. Hoje tem um monte. Eu estava pensando se a gente não veio rasgando os céus desse lugar, e o Senhor veio quebrando os céus de bronze, estourando toda a resistência do inferno que tinha aqui antes, para que hoje tenha todos esses tronos de adoração aqui. O nome do Senhor está sendo adorado por essa rua fora, que parece que tem 14 igrejas só nessa rua. E o nome dele está sendo adorado, exaltado, magnificado. E o poder das trevas está tremendo, está abalando, está se preocupando. Quem quer se posicionar, fica em pé aqui hoje. Se você entendeu essa palavra, eu queria que você se posicionasse com Deus agora. Fala, Senhor, eis-me aqui. Revela, Senhor, o seu plano original para a minha vida. Eu quero ser usado aqui. Eu não quero ceder o meu banco para ninguém. Eu não quero ceder esse espaço aqui para ninguém. No sentido de que eu só saio daqui quando Deus cumpriu o plano original dele comigo. Aí eu posso ir. Então, se você entendeu essa palavra, e se você quer, se posicionar, comece a falar com o Senhor. Se posicione no seu chamado. Se você ainda não sabe qual é ele,
Senhor, me revela. Se você já sabe, não fuja dele. Entre cada vez mais dentro do plano original de Deus.